Os últimos bruxos que permaneceram na Ordem dos Bruxos, que agora estava completamente destruída, acabaram deixando Morgreg e viajaram para as Montanhas Azuis, onde eles construíram a fortaleza de Caer Morhen. Aqui, eles fundaram a Escola do Lobo e criaram medalhões em forma de lobo para si mesmos, acabando oficialmente com a Ordem dos Bruxos original, para começar uma nova era, onde os bruxos se dividiam em escolas e disputavam contratos. Agora começa a Era de Ouro dos Bruxos, onde todos eles começam a viajar o mundo e conquistar o respeito das pessoas por sua utilidade. A Escola do Lobo era a mais popular de todas as escolas, pois diziam que os seus bruxos eram os mais eficientes e mais talentosos do que a maioria. Os antigos traidores e desertores da Ordem dos Bruxos fundaram as suas próprias escolas solitárias em cada região do continente. Caso queiram saber mais detalhes sobre elas, eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu falo sobre cada uma delas detalhadamente. Resumindo, para quem não quiser ver os episódios anteriores, além da Escola do Lobo, tinham a Escola do Urso, a Escola da Mantícora, a Escola da Víbora, a Escola do Gato e a Escola do Grifo. Cada uma tinha os seus métodos de treinar, lutar e agir. Os bruxos eram crianças acolhidas por uma das escolas, reivindicados pela Lei da Surpresa. Essa lei determina que um homem salvo por um bruxo deve entregar ao seu salvador o tesouro que ele tem em sua casa, mas não sabe ainda. A maioria das vezes, esse tesouro é um filho. As crianças levadas pelos bruxos recebem um treinamento intenso, onde muitas vezes elas morrem antes mesmo de terminar esse treinamento, mas aquelas que conseguem sobreviver e conquistam um bom desempenho nesse treinamento passam por um processo doloroso de mutação genética, envolvendo elementos da alquimia, consumo de mutagênicos e um treinamento físico e mágico ainda mais intenso, preparados para enfrentar os mais diferentes oponentes. Essas mutações genéticas aprimoram a força, a resistência, a agilidade, velocidade e algumas habilidades mágicas que são conhecidas como sinais. Ou seja, esse procedimento significa que cada bruxo totalmente treinado é um mutante criado especificamente para matar monstros e criaturas não humanas. Alguns dos resultados permanentes da mutação de bruxo é libido super desenvolvido, eles sentem mais desejo do que qualquer pessoa normal, olhos de gato que concedem uma visão noturna, apesar dessa visão ser aprimorada com algumas poções, os olhos dos bruxos conseguem enxergar em locais bem mais escuros que a maioria das pessoas não enxergaria nada, eles também conseguem enxergar mais longe, etc. Infertilidade, os bruxos são incapazes de gerar filhos, pois assim eles não podem transmitir essas mutações genéticas para outra pessoa. Imunidade contra doenças, os bruxos não podem contrair nenhum tipo de doença, nenhuma mesmo, desde grave a coisas mais simples. Capacidade sobre-humana, eles ficam mais fortes, mais resistentes, mais rápidos e mais ágeis do que as pessoas normais. Para vocês terem um exemplo aqui, é dito que um bruxo sozinho pode matar 20 homens sem nem mesmo suar. O potencial mágico, né? Os bruxos eles aprendem a capacidade de usar sinais que foram desenvolvidos por Cosimo Malaspina para facilitar o combate contra criaturas mais poderosas. Eu vou falar sobre os sinais daqui a pouco. Cura acelerada, eles demoram menos tempo para se curar de ferimentos. Por exemplo, quando você quebra um osso, você demora meses até se recuperar, mas o bruxo não, ele demora só algumas semanas. Vida útil prolongada, os bruxos eles permanecem jovens por mais tempo para que o seu trabalho dure mais. Por exemplo, o próprio Vesemir, lá no The Witcher 3, ele já tá com 200 anos de idade e aparenta ser um homem de meia idade. Também falando de The Witcher 3 aqui pra vocês, o Geralt lá no jogo já tá com 100 anos de idade, mas ele parece ter 40. Bom, essas são as consequências da mutação genética. Quando um menino é muito bom no treinamento, ele passa por uma segunda mutação genética, e essa geralmente vem, por exemplo, a gente tem dois exemplos aqui, que é o Ivor, olho maligno, que ele passou por 2 mutações, e um dos olhos dele ficou vermelho, como vocês estão vendo aí, e permitia a ele ver fantasmas. Outro bruxo que passou por 2 mutações foi o Geralt, e a consequência dele foi que ele ficou com os cabelos brancos. Os bruxos costumam usar 2 espadas, uma de aço para se defender dos humanos ou de raças comuns, né, como os elfos, e uma de prata para enfrentar qualquer tipo de monstro, mesmo que eles sejam fantasmas. Eles geralmente aprendem a lutar usando as espadas com apenas uma mão, e eles usam a outra mão para usar os sinais. Cada sinal de bruxo possui uma habilidade diferente. Eles fazem esses símbolos com as mãos, né, ou eles desenham runas, e aí eles invocam algum tipo de magia que vai ajudar lá na hora da luta. Eles também carregam um medalhão de bruxo, esse medalhão que vocês estão vendo aí na tela. Esse medalhão ele é feito de prata e ele vibra sempre que eles estão na presença de alguma magia ou de alguma criatura sobrenatural. Então qualquer tipo de disfarce é inútil para um bruxo, porque o medalhão vai alertar ele. Bom, agora eu vou falar aqui bem rápido dos sinais de bruxo que a gente conhece, tá? Vamos lá. Irden é um sinal que precisa ser inscrito como uma runa, ele precisa ser desenhado em uma superfície sólida, e assim ele cria uma armadilha mágica que impede os monstros de se aproximarem, causando um medo
profundo neles. Se um ser hostil entrar na barreira, mesmo assim, ele fica consideravelmente mais lento e mesmo as forças incorpóreas, como os fantasmas, são obrigados a assumir uma forma física, sendo mais fácil de matar eles. A Ard é o mais simples dos sinais do bruxo, basta um movimento com as mãos e ele será invocado. Trata-se de uma explosão telecinética que pode atordoar, empurrar, derrubar ou até desarmar os seus inimigos, bem como quebrar barreiras e mover objetos pesados. O Axe é um sinal de bruxo que eu mais gosto, esse aqui é o meu favorito. Ele é um tipo de hipnose e um controle mental que eles executam simplesmente fazendo um movimento com as mãos e mantendo o contato visual com o alvo. Ele pode acalmar as pessoas e as criaturas, controlar mentes mais fracas, dando ordens, né? Ou até enfeitiçar inimigos durante uma luta para fazer eles atacarem os próprios aliados. O efeito do Axe pode ser interrompido com o tempo, ele vai enfraquecendo, ou quando a pessoa que está sendo enfeitiçada é atingida por algum golpe forte. Quando ela sente dor, ela acorda do transe hipnótico que ela tá. O Igni é o sinal de bruxo executado por um simples movimento de mãos e muita força mental. Se consiste em uma explosão de chamas, pode repelir ou colocar fogo nos seus inimigos, bem como começar incêndios quando é lançado em algum lugar inflamável. O Quen é provavelmente o sinal de bruxo mais útil de todos, pelo menos nos jogos, e pode ser invocado com um simples movimento de mãos e ele aumenta conforme a resistência psicológica do seu usuário. Quando lançado, ele invoca um escudo protetor ao redor do bruxo, o protegendo de ondas sônicas e ataques antes de se quebrar. O Heliotrope é um sinal de bruxo e quando o mutante cruza os seus braços e se concentra mentalmente, ele invoca um escudo bem parecido com o Quen, mas é um pouco diferente do Quen, porque o Heliotrope ele serve para amortecer ataques físicos, rajadas de energia, impactos com a parede ou com o chão, esse tipo de coisa. Ele é mais para amortecer, enquanto o Quen é literalmente um escudo. O Spire é um sinal de bruxo que precisa ser desenhado como uma runa, né? E depois que ele é ativado, ele amplia a percepção auditiva do seu usuário, permitindo que ele ouça conversas que estão bem longe e possa ignorar ruídos que atrapalhem nessa espionagem dele. O Somne é o último sinal de bruxo que eu vou citar aqui para vocês e ele é utilizado para forçar o alvo a dormir ou deixá-lo aberto a uma sugestão de hipnose. Ele é um pouco mais fraco do que o Axe, mas ele é mais ou menos parecido. Agora, o continente tinha mutantes, os bruxos viajando pelo mundo, aceitando contratos para matar monstros e despertando várias polêmicas na população. Muitos admiravam os bruxos como heróis, que protegiam o mundo e se aventuravam pelas fronteiras do continente. Outros odiavam os bruxos porque eles representavam a fraqueza da humanidade contra a magia e ao mesmo tempo os considerava como aberrações cruéis. Por fim, os próximos 200 anos do continente foram relativamente calmos, os governantes com suas intrigas internas pela política, os elfos nutrindo ódio pelos humanos e os bruxos caçando monstros. Lentamente surgiu o boato de que um bruxo jamais morre em sua cama, pois todos eles morrem em suas caçadas e raramente conseguem envelhecer ou formar uma família.